Muito bem. O Wilson Witzel esteve hoje, pelo menos aí até metade do dia, lá na CPI e fez o papel dele de inocente, né? Assim, disse que não recebeu nenhum centavo do esquema de desvio de recursos lá da área de saúde, né, na sua gestão, embora tenha sido alvo de uma investigação, tenha sido denunciado e tenha virado réu de uma investigação que trata justamente desses casos. E aí saiu com uma série de desculpas, dizendo que o governador não tem obrigação de conferir contrato, e fez aí a sua defesa tentando jogar a culpa, tentando fazer aquele papel de perseguido, né, que a gente já viu diversas vezes, o perseguido político. Chegou a dizer logo no início do seu depoimento que passou a ser investigado depois que pediu uma investigação lá da morte da Marielle, então insinuando ali que a PGR teria atuado politicamente sob interesse, né, do governo e insinuando algum tipo de envolvimento ou de interesse do Bolsonaro na investigação, ou impedir a investigação da Marielle. Não deixou isso claro. Quase terminando ali, disse que tinha uma bomba para contar, mas só o faria numa sessão privada, numa sessão secreta, melhor dizendo, com os senadores da CPI. E chegou a dizer que corre risco de vida. Solta o VT, Freitas. Eu corro risco de vida, eu tenho certeza. Porque a máfia da saúde no Rio de Janeiro, e quem está envolvido por trás dele, que tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso, eu corro risco de vida e a minha família. Por isso que eu, inclusive, já disse que era minha intenção me retirar do país para que eu pudesse preservar a integridade física, minha e da minha família. Mas eu só queria fazer esse acréscimo. Conte com a nossa solidariedade, com a solidariedade dessa comissão parlamentar de inquérito. Solidariedade do Renan Calheiros. E tem esse outro VT, né, Freitas, em que ele fala justamente dessa questão de que toda essa perseguição começou depois das investigações do caso da Marielle. Começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Muito bem. Citando Lula, disse que será um dia inocentado. Disse que foi alvo de um tribunal de exceção e que estamos vivendo um chavismo de extrema direita. Bom, não dá para discordar de tudo que ele fala, quer dizer, dá para concordar com alguma coisa do que ele fala, mas o fato é que ele repetiu aquele papel de perseguido político. Mário. Olha, eu não sei se você vai abordar isso, mas ele chamou o Moro de garoto de recados, né, do Bolsonaro também, né? Sim, se quiser a gente coloca aqui o VT agora. Eu acho que isso é bom, né, porque aí já... Sim, a gente vai abordar na sequência, mas eu já solto aqui. Freitas, bom, por favor. Como queira, hein? Dele atacando o Moro. Que estranho, senador Renan. Quando eu cheguei na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo, ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça. Quando foi essa conversa? Eu tenho a data certinha na minha agenda. Por favor, se puder nos informar. Vou informar essa reunião. Quando eu cheguei lá... Não, mas esse fato é importantíssimo. Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte, o Witzel, o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada, né? E aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal. Isso é ou não é uma clara intervenção no Estado da Federação, né, onde o ato está materializado. Eu falei, Moro, eu acho que você está num caminho equivocado. Eu acho que se você quer ser ministro do Supremo, você não precisa fazer isso. Se você quer ser ministro Supremo, você tem que procurar convencer os senadores de, se o presidente vai te indicar, que você é capaz de ser um ministro imparcial.
que você é capaz de ser um magistrado que se espera que tenha na Suprema Corte. Agora, esse tipo de coisa, lamentavelmente, de menino de recado, não é o papel que se espera de um magistrado como você, que, como eu, 20 anos de carreira. Muito bem. É até divertido, né? Assistir a esse circo. Obviamente, o Renan exprimindo toda a solidariedade ao Witzel. Não, mas conte, o que aconteceu? Ó, senhores, isso aí é um jogo combinado, né? O Witzel foi lá, evidentemente, para fazer o jogo do Renan Calheiros, e, de certa forma, angariar ali algum apoio, algum tipo de simpatia, né, que possa lhe servir no futuro, nos processos que ele enfrenta. É um menino de recado da corrupção, né, o Witzel, essa que é a verdade. Não tem... Se ele um dia vai ser inocentado, não será por falta de culpas, né, que já estão aí mais do que evidentes, né, ainda, embora ele ainda seja seja um réu, que ainda vai passar por investigação e tudo mais. Essa gente que passou pelo governo do Rio de Janeiro nos últimos anos é da pior qualidade, isso aí tá mais do que evidente. Eu acho, Cláudio, muito improvável que o Sérgio Moro possa ter dito isso ao Witzel, porque, olha, só se tem uma outra personalidade, viu? Porque não combina com o personagem, e certamente ele não seria estúpido, né, para dizer uma coisa dessa maneira para esse senhor aí. Agora, você já percebe aí com a coisa do Witzel, que não tem nada a ver com saúde mais, né, com pandemia, essa CPI. Ela na verdade, está virando palanque, como já era esperado, para alguns políticos, né, inclusive o senhor Renan Calheiros, que praticamente hoje a sucursal da Rede Globo de televisão se instalou no seu gabinete, né, que é da onde saem todos esses documentos exclusivos para a Rede Globo. A Globo está no papel dela, né? Mas, enfim, o Renan privilegia porque isso lhe dá muita exposição, o que é ótimo no ano pré-eleitoral, né? E atingindo ali, no fígado constantemente, né, o Bolsonaro, que merece ser atingido, não é que não mereça. A gente vive essa situação aí, em que a razão está nos piores lugares, né, nas piores bocas, né, mas tudo está sendo ali usado para fim político. A CPI, por exemplo, a Covid hoje, praticamente não existiu nesse depoimento, né, já está se tratando de outra coisa, né, o que entra, me conte uma coisa, o que entra o Sérgio Moro, a Marielle, na história da Covid. Tem alguma coisa a ver com o fato determinado? Não estou nem falando verdade, mentira, não é nem esse o ponto. Não é objeto da CPI. Né? No entanto, obviamente, né, foi jogado ali, está sendo utilizado politicamente de uma maneira indevida, né, para atingir certos personagens, né, que, merecendo ou não, né, não tem ligação, né, essas atitudes e tudo mais, com o fato ao qual a CPI deveria estar circunscrita. Então, assim, você olha isso aí e você fala, bom, já virou palhaçada, né? Não tem... Repetindo aqui, a CPI já tem material suficiente, né, para fazer o seu relatório e mandar a coisa adiante. Não acho, inclusive, que essa CPI precise ser estendida para além dos 90 dias. Acho até que poderia ser encurtada. Porque agora virou mesmo palanque para atingir desafeto, né, para trazer assuntos que não são relativos não tem nenhuma relação com a investigação. Então, é mais do mesmo, né?
Ficou muito claro, Mário, isso justamente pelo fato de você ter o Wilson Witzel tinha uma liminar para não comparecer. Então, quando ele comparece, fica claro esse jogo combinado. Não jogo combinado. O Renan levantando a bola para ele cortar. Inclusive, o Renan Calheiros é um mau ator, né? Exprimimos a nossa solidariedade. Gente, é quase risível, né? Aliás, é risível, né? Eu disse que é risível esse troço aí. Não tem... Ele acabou usando, o Renan acabou usando hoje o Witzel de escada para bater no Flávio. Não, e o Witzel deixou-se usar também, né? Deixou-se usar também, claramente. Né? Porque o senhor falou de que Flávio deveria estar preso, perguntou aqui o Renan em determinado momento, né? Fazendo referência, obviamente, aos casos lá do Fabrício Queiroz. Pois é, mas você percebe o que isso... Veja, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, nem família Bolsonaro, não se trata disso. Agora, o que isso tem a ver com Covid? O que isso tem a ver com a sociopatia do presidente da República em relação à pandemia? Zero. Não é assunto de Covid. Isso aí é para ganhar manchete, é para estar nos holofotes, certo? É só para atingir no fígado, como eu falei, continuar atingindo no fígado, socando no fígado, os desafetos, os inimigos, os adversários. É só para isso. Só. E é interessante que não resolve nada. Eles fazem esse teatro, e, por exemplo, o Wilson Witzel, nessa investigação que ele foi alvo, o Cláudio de Castro, que é o sucessor dele, que vem a ser aliado do governo Bolsonaro, também foi citado. Mas em nenhum momento hoje o Witzel foi questionado, né, em relação ao vice, qual o papel do vice, é porque ele poderia ali estar também se autoincriminando. Então, fica essa sensação, né, realmente de um jogo combinado e de um palanque eleitoral, como você bem frisou, Mário. E aí a gente tem novamente aquelas discussões, né, aquelas brigas que já se tornaram frequentes ali, bate-bocas, melhor dizendo, e aí tivemos aqui, por exemplo, o Jorginho, no fim das contas aqui, já quase no final da primeira parte da audiência, chamando ele de leviano, eles rebatendo, o Flávio também rebatendo o Renan, e aí se encerra, né, a participação do Wilson Witzel dessa forma. Eu vou passar só esse trecho aqui, que ele termina dizendo que teria um fato gravíssimo para revelar, mas teria de ser numa audiência secreta. Solta o VT, Freitas, por favor. Diz que ocorreram intervenções indevidas do governo federal no Rio de Janeiro. Uma delas, salvo o melhor juízo, foi a mudança do comando da Polícia Federal. O senhor confirma isso e lhe pergunto, além dessas mudanças, ocorreu algum outro tipo de pressão direta ao senhor para que ocorresse alterações na estrutura de governo dirigida por Vossa Excelência à frente do governo do Rio? Há um fato que eu vou manter sigilo, e se houver a sessão em segredo de justiça, eu vou revelar. E uma outra questão é o regime de recuperação fiscal. Desculpe-me, um fato? Um fato gravíssimo que eu vou revelar numa sessão que for em segredo de justiça. Perfeito. Senão, não haverá condições... Um fato de intervenção do governo federal. Que envolve a intervenção. Em vosso governo. No meu governo. Além disso, nós tivemos o regime de recuperação fiscal que só foi assinado após o meu impeachment no governo do Estado do Rio de Janeiro. É curioso, né, Mário, porque você tem o sujeito que era até há pouco tempo governador do Rio, ciente de um suposto fato gravíssimo, e não prestou nenhum tipo de contas, né, disso, não fez nenhuma denúncia, né, prevaricou se existir este fato. Olha, o Randolph Rodrigues, que agora é amiguinho do Renan Calheiros, né, porque as convicções aqui no Brasil dependem das circunstâncias, né? Não existem alianças estratégicas, existem alianças táticas, né, no Brasil, só. Mas, assim, me conta, assim, nessa pergunta do Randolph, cadê a relação com a Covid? Me conta. O que tem a ver ingerência
esse tipo de ingerência de polícia com Covid? Nada. Olha, é uma pergunta impertinente, porque não tem pertinência. Não faz o menor sentido. Olha, fosse um tribunal, porque, de certa forma, a CPI é um tribunal, né? Não deixa de ser um tribunal em que os integrantes são ali juízes de instrução, né? Num tribunal, se fizessem uma pergunta dessa a uma testemunha, o advogado da parte contrária levantaria a bandeira vermelha, né, e dizer assim, ó, isso aqui não tem nada a ver com a investigação. E o próprio juiz também falou, não estou entendendo, isso aqui é um outro assunto. Então, não tem lógica. O que a gente assistiu hoje, e aqui eu volto a dizer, não tô falando dos fatos que fazem referência. Eles podem ser verdadeiros, pode ter ocorrido a maior bandalha lá, não duvido que tenha ocorrido, mas não tem a ver com a CPI, caramba. Essa pergunta do Randolfo Rodrigues, que parecia já estar com uma resposta ensaiada do outro lado, né, sobre o fato gravíssimo, né, o que tem a ver com Covid? Aliás, se existe um fato gravíssimo, o senhor Witzel deve ir à polícia diretamente, não tem que passar pela CPI da Covid. Por quê? Qual é a relação ali? A menos que seja alguma coisa que não tenha sido dita ali, nem mencionada, não. A gente estava falando ali, o Randolfo estava falando de interferência no governo, né, com história de polícia, ingerência fiscal. Mas onde é que está a Covid? Senhor Witzel, se o senhor tem um fato gravíssimo, deveria ter dito quando era governador. E se não disse quando era governador, diga agora sim, mas não na CPI da Covid. Vá até a polícia, registre um boletim de ocorrência, vá ao Ministério Público. Isso é uma palhaçada. Basicamente é isso. Muito bem, nós tivemos também algumas convocações aprovadas, requerimentos, inclusive quebra de sigilo de representantes da Covaxin e de fabricantes da cloroquina Apsen e EMS, aquelas que conseguiram empréstimos milionários junto ao BNDES no momento em que faziam a importação da cloroquina. Nós tivemos também a rejeição da convocação do Carlos Gabas, o secretário executivo do consórcio Nordeste, consórcio esse que inclui, inclusive, Alagoas, do Renan Filho. Eles rejeitaram, então, a convocação do Carlos Gabas, que é conhecido nosso aqui, ele era o motoqueiro de Dilma, ex-ministro da Previdência, foi alvo da Lava Jato. E também nós tivemos a manutenção do pedido de quebra de sigilo do Carlos Wizard, tá? Dele e do Felipe Martins. Ambos recorreram ao Supremo, estão todos recorrendo ao Supremo, e os ministros estão pontualmente ali concedendo ou não os recursos. Nesse caso aqui, eles mantiveram os pedidos da CPI. O último a solicitar também, a recorrer ao Supremo para ficar em silêncio na CPI, é o auditor lá do TCU, Alexandre Marques, o aloprado de Bolsonaro, né, que foi a capa da Cruzoé da última edição. Além disso, tem um fato aqui realmente bastante importante para essas investigações, as investigações de fato da CPI, que é um telegrama, uma comunicação enviada pelo Eduardo Pazuello, ainda ministro, à OMS, tá? Isso em outubro de 2020. E, Mário, ele, no documento, diz que o tratamento precoce reduziu em 70% as mortes por Covid no Brasil. Quer dizer, a mentira oficializada, formalizada e enviada para o OMS, o órgão mais importante, né, da gestão da saúde do planeta, né, do mundo e também da pandemia. É assustador, né? É um desvario, né, mais completo, mais absoluto. É por isso que eu insisto nesse ponto. O que mais é preciso
para fazer o relatório e encaminhar esse troço para o Ministério Público, abrir um processo de impeachment, né? Não há mais necessidade de... Já é o suficiente. O que pode vir a ser acrescentado a isso deveria ser objeto de investigação do Ministério Público e da polícia. Você entende? Já tem os dados suficientes para ocorrerem indiciamentos, né? E para que ocorra o processo de impeachment do Bolsonaro, que não vai ocorrer, né? Já está claro, o jogo já está mais do que dado. É um espanto você imaginar que alguém possa enviar um documento para a OMS dizendo que a cloroquina no Brasil reduziu a mortalidade em 70%. Olha, reduziu a mortalidade em 70%, então significa então que nós teríamos 70% a mais de mortes e graças à cloroquina, poxa, 70% a mais de mortes, rapaz, é o quê? 300 mil mortes. Então a gente estaria agora com 740, 650 mil mortes, e a cloroquina salvou toda essa gente? Olha, é uma vergonha você dizer isso, viu? Uma vergonha. Troço. Deve ter anexado relatórios do TCU aí, esses relatórios paralelos do TCU. Esse documento. Que também, olha, que também já não é mais escândalo, né? Já foi incorporado, né? Vamos chamar o Aloprado lá, né? O Aloprado vai, né? Ele não conseguiu eliminar, né? Ainda não saiu a decisão. Pois é. Imagino que não sei por que conseguiria, né? Uma liminar. Mas hoje, sei lá, dão liminar para qualquer coisa, para qualquer um, mas de repente depende do juiz, né? Depende do juiz ali, né? Se eles seguirem o princípio adotado para os demais, ele não conseguiria, né? Porque o Supremo está utilizando o seguinte: se o sujeito é já investigado do ponto de vista criminal ali pela Justiça Federal, ele obviamente não vai criar, não vai depor, não vai criar provas contra ele mesmo, né? Nesse caso, ele está sendo, talvez, eles podem até enquadrá-lo aí, ele está sendo alvo de uma apuração administrativa, um procedimento disciplinar interno do TCU. Houve um pedido para que a Polícia Federal também investigue o caso, mas ainda não há abertura, o inquérito não foi aberto. Então, só se eles alargarem um pouquinho esse entendimento e concederem nesse sentido de ele não produzir provas contra ele no processo. Mas este é um escândalo, né? Este é um escândalo que, se você puxar o fio da meada, pode até chegar ao Palácio do Planalto. Mas aqui a gente não puxa mais meada até onde deve ser puxada, né? Então, eu espero que não conceda liminar, porque vai ser muito interessante ouvir o que o Aloprado do Bolsonaro tem a dizer à CPI.